Sabe qual é o maior crime de publicidade da história? Não é a pílula de emagrecimento, nem o curso de coach quântico. É o milagre. O chefe lá de cima tem disparado o melhor departamento de relações públicas do universo. O modelo de negócios é simplesmente imbatível. Ele ganha o crédito total pela vida de um único sobrevivente, enquanto eu, ou o tal do livre-arbítrio, leva a culpa pelos outros 50 que viraram presunto na mesma tragédia. É a matemática da covardia divina. E hoje a gente vai abrir a caixa preta desse esquema que vocês chamam de providência divina. Pega a pipoca, o Rivotril, a sua água ungida, porque a gente vai dissecar a fraude dos milagres. Se você tem pressão alta, já toma o remédio agora. Ou vai ficar só orando pra não infartar. Eu não arriscava, não. Vamos começar pela cena clássica. Aquela que seu grupo de WhatsApp da família adora compartilhar com figurinha de anjinho piscando. O ônibus de turismo perde o freio na serra. Capota 3 vezes, despenca do desfiladeiro e explode. 40 pessoas morrem na hora, esmagadas, carbonizadas, famílias inteiras destruídas. Uma tragédia absoluta. Mas no meio das ferragens retorcidas, os bombeiros encontram uma criança sem um único arranhão. Ou pior ainda, encontram a bolsa da dona Cotinha, que morreu, uma bíblia intacta. Ah, meus futuros hóspedes, aí a internet evangélica entra em colapso de êxtase, num orgasmo coletivo, ejaculando torrentes de aleluia. Aleluia! Foi livramento. O Senhor colocou a mão. O sangue de Big J tem poder. Caiam 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Ué? E nas outras 40 poltronas? Ele tava sem mão? Acabou o estoque de milagre na prateleira? Caiu o sinal do Wi-Fi celestial bem na hora que o motorista perdeu o freio? O que eles pintam de bondade é, na verdade, pura crueldade. Se ele é onipotente e onisciente, ele não salvou um. Ele escolheu quem ia morrer. E não me venha com aquele papo anestésico de ele levou porque era a hora. ah, tá. Pensa na audácia dessa lógica. Era a hora de 40 pessoas diferentes, de idades diferentes, de famílias diferentes, com histórias diferentes, morrerem todas juntas de forma aterrorizante e violenta. Mas a dona Aparecida precisava viver para continuar compartilhando fake news no Facebook? O bebê da poltrona 12 precisava ser esmagado para a criança da poltrona 14 poder dar o testemunho na igreja na terça-noite? Pensa na manchete da semana. Um prédio residencial desaba na madrugada. 50 apartamentos viram pó. Centenas de famílias são esmagadas debaixo de toneladas de concreto e vergalhão. O resgate passa 3 dias cavando os escombros e de repente encontram a gaiola com o pássaro do síndico vivo. Ou um quadro da Santa Ceia que não quebrou o vidro. Pronto. O choro de desespero vira histeria dogmática. A mão do Criador estava ali. Chupa, teu! Não, quer dizer, Jesus te ama. Será que é mesmo, Márcia? A entidade toda poderosa deixou dezenas de pessoas, bebês, idosos, virarem patê de beterraba, ignorou a agonia de quem estava soterrado, mas gastou energia cósmica para fazer questão de proteger uma calopsita e uma moldura de plástico do 402? É isso? Se a divindade tem poder absoluto para segurar a estrutura do prédio inteiro e escolhe não fazer para intervir apenas num detalhezinho insignificante no meio da carnificina, isso não é glória. Isso é deboche. É o viés do sobrevivente elevado à categoria de dogma inquestionável. Vocês idolatram uma força que supostamente orquestra um massacre só para deixar uma assinatura sádica num estilhaço que sobrou. Isso é a síndrome do protagonista no seu estágio mais terminal. É um narcisismo tão bizarro, mas tão bizarro, que o religioso acha perfeitamente normal que o Criador do universo orquestre um massacre, traumatize dezenas de famílias e destrua vidas apenas para dar um sinal na vida dele ou te provar que ele te ama. Irmãos, o avião caiu, explodiu o bairro inteiro, 300 pessoas morreram. Mas eu tinha orado de manhã e perdi o voo porque eu esqueci meu RG em casa. Deus é fiel, Ele me ama demais. Mas Arão e as outras 300 pessoas que morreram, elas não oraram? Tinha até um pastor no voo. Ah, não, bobo, o pastor tava em pecado, é garantido. E o resto, ó, foi mistério.
mistério de Deus. O importante é que o Pai Celestial parou a logística global para eu não embarcar. Chupa mundo! Quer dizer, não, Jesus te ama. Entende o absurdo? Quer mais um exemplo? Irmãos, a enchente levou metade da cidade. Morreu o vizinho, o cachorro, a padaria inundou. Mas a água parou no portão da minha casa. Deus é fiel, Ele me ama demais. Mas varão, e a Dona Maria que mora do lado e morreu afogada com os netos? Ela não orava, não? É a Dona Maria? Eu já sei, sabe o que deve ser? Ela não tava pagando o dízimo. Então ela tava traindo o marido, aquela sirigaita. E o resto, ó, mistério de Deus. Só sei que o pai parou as leis da física da água só pra não molhar meu sofá de chinile. Chupa, mundo! Não, quer dizer, glória a Deus. Vocês acham isso lindo? Eu chamo de roleta russa celestial. E o mais fascinante é que vocês ainda batem palma pra quem puxou o gatilho. Mas vamos piorar, porque o buraco do milagre não é só egoísta. Ele tem uma trava de segurança que me faz dar gargalhadas. A suposta operação dos anjos só age naquilo que o seu sistema imunológico, o tempo, a genética ou uma caixa de paracetamol já dariam conta de resolver. Uma pedra no rim que foi expelida naturalmente com muita água? Foi operação espiritual. Uma virose que sumiu no 5º dia de febre? O manto cobriu. Eu orei e a minha enxaqueca passou. Parabéns, animal. O efeito placebo associado à liberação de endorfina por catarse emocional funciona muito bem. Eu orei e a minha gripe passou. Parabéns, seu sistema imunológico trabalhou enquanto você passava vergonha de joelhos chorando. Eu tava com um tumor e a igreja fez um jejum de 7 dias. Eu bebi água ungida e o câncer sumiu. É mesmo? E os 6 meses de quimioterapia radioativa pesada que o oncologista socou na sua veia foi o quê? Suco de groselha? O médico estuda 10 anos. A ciência investe bilhões em pesquisa. A enfermeira ganha um salário miserável pra limpar a porra do seu vomito. E na hora da alta, adivinha quem leva o troféu? Foi Deus. Deus operou. O médico, a enfermeira, a ciência que se foda, né? Eles foram só um instrumento divino. Ó Senhor, dai-me paciência. Mas uma coisa que você nunca ouviu falar é sobre a limitação biológica do milagre. A régua do sobrenatural tem um limite claríssimo. Ela morre de medo de ortopedia. Pergunta para esse mesmo pastor de terno brilhante que vende a cura do câncer e da AIDS no altar, por que Deus nunca, jamais, em mais de 2000 anos de história documentada, fez crescer a perna de um amputado? E aí? Vai lá, faz o teste. Pega um soldado que perdeu a perna numa mina terrestre, ou um marceneiro que teve a mão decepada numa serra circular, coloca no tapete felpudo da igreja, paga o dízimo triplicado, manda a banda tocar a nota mais alta, grita, pula, derrama azeite importado de Israel na testa do coitado. Adivinha quantos milímetros de osso vão brotar ali? Zero. O grande arquiteto que desenhou o cosmos estilhaçando átomos e estruturou o DNA não consegue refazer uma simples tíbia? Claro que não. Porque fazer um membro amputado nascer do nada, crescer carne e pele na frente das câmeras do celular, não deixa margem para interpretação poética. O fenômeno gospel precisa da zona cinzenta da dúvida para existir. Se a prova for cabal e física, o departamento de milagres entra em greve. Pensa comigo, na historinha de vocês, o cara lá abriu o mar vermelho, curou lepra com cuspe, multiplicou pão e peixe, quebrando as leis de conservação de massa como se elas não existissem. Para curar dor nas costas, ele é top. Para tirar você da depressão, ele é mestre. Mas na hora de regenerar um fêmur, um braço mecânico, um globo ocular arrancado, aí a onipotência dá erro. O sistema trava e tem que dar Ctrl+Alt+D ao finalizar a tarefa. Um lagarto, uma lagartixa de parede, perde o rabo e adivinha, nasce outro. A evolução, ou Deus, como vocês preferem, deu o dom da regeneração de membros para um calango, mas para o seu Francisco, que perdeu a perna no torno mecânico da firma, não tem negócio. O seu Francisco vai ter que se contentar com a minha graça te basta. Parece que o poder infinito tem medo da prova incontestável, não é não, Márcio? Sabe por que ele não cura o amputado? Porque aí não teria como seu pastor contextualizar ou espiritualizar o truque. Um braço nascendo do nada, ao vivo, em 4K no culto de domingo, na
frente de uma junta médica ia ser impossível de refutar. Mas o pessoal da cobertura prefere agir na subjetividade, no escuro, na margem de erro. Ele opera no talvez, onde a estatística, a medicina e a mera sorte podem fazer o trabalho pesado. E ele leva o crédito limpinho, sem precisar se expor. O milagre cristão não é divino, ele é a apropriação indébita da estatística e do sistema imunológico. Mas a gente ainda está falando só de biologia. O buraco desce pro abismo quando a gente fala do caráter de vocês. Como se não bastasse espiritualizar a sorte, vocês fazem questão de espiritualizar a própria omissão e egoísmo. A ferramenta social mais cínica de conveniência primata atende pela frase "Vou orar por você." E eu não tô falando da sua avó, que realmente te quer bem, ou de uma senhorinha que não tem nem o que comer direito e ainda assim quer te ajudar de alguma forma. Eu tô falando sobre aqueles filhos da puta. Você sabe, todo mundo conhece um canalha desse, que claramente poderia fazer alguma coisa real e prática por alguém que está em necessidade e diz apenas "Vou orar por você." Isso não é fé, é a forma mais barata, covarde, preguiçosa e hipócrita que vocês encontraram de se sentirem pessoas bondosas sem precisarem mexer a porra de um dedo para ajudar ninguém. É a terceirização da culpa, da ajuda e da caridade. Imagina a cena, aquele seu amigo de infância tá na merda. Foi demitido, a geladeira tá vazia, a conta de luz com aviso de corte e a saúde mental dele já pediu as contas faz tempo. Ele te manda uma mensagem pedindo socorro. A atitude básica de um mamífero com um pingo de empatia na cabeça seria abrir a carteira ou fazer um pix, passar no mercado e deixar 2 sacolas de comida na porta do cara. Ligar para os seus contatos para tentar arrumar uma entrevista de emprego para ele. Mas o que o ungido faz? Manda um emoji de mãos juntas no privado e um áudio canalha com a voz de velório. Nossa, varão, mas que prova, hein? Mas ó, Deus não dá um fardo maior do que a gente consegue carregar. Mas eu já sei como eu vou te ajudar. Eu vou colocar seu nome na minha campanha de oração. Eu vou clamar no monte por você. Vai dar tudo certo, viu? Fica na paz. Fui. Ô Márcia, você já viu alguém pagar boleto de conta de luz com oração ou não? A operadora de cartão de crédito está aceitando glória a Deus como forma de pagamento agora? Vou orar por você quando poderia ajudar de forma real é o maior foda-se gourmetizado que a humanidade já inventou. Você joga a responsabilidade pro chefe, que segundo a sua própria teologia maluca já tem um plano perfeito e já sabe o que vai acontecer de qualquer jeito, só pra não ter que colocar a mão no bolso ou sujar as suas mãos. Então, Juninho, minha luz cortou, velho. As crianças lá tudo sem leite. Me empresta uma grana até quinta. Eu te pago, eu juro. Ouro e prata não tenho, varão, porque eu entreguei tudo no dízimo. Mas a oração tem o poder de quebrar as correntes da miséria. Eu vou jejuar pela sua causa no monte hoje, meia-noite. A porta vai abrir e o fogo vai descer. Mas, Juninho, jejuando já tá a minha família faz 3 dias, velho. No fogo do monte não ferve a água pro café se cortar meu gás, não, cara. Confia no processo. O deserto é lugar de aprendizado. É o atestado registrado em cartório que você não vai mover uma única palha pra mudar a realidade do cara. Canta os louvor aí, amém? Olha lá aquelas moças que cantam louvor no estádio. Como é que não tem nem onde enfiar dinheiro mais? Você tá precisando é louvar. Mas exige os créditos de bom samaritano na catraca de São Pedro. A sua intercessão conforta exclusivamente a sua própria consciência. É um mecanismo de defesa psicológico. Quando você diz vou orar por você, o seu cérebro libera uma dose de dopamina. Você sente um alívio, você dorme tranquilo com a sensação de dever cumprido. Eu fiz a minha parte, coloquei nas mãos do Senhor. Mas pro cara que tá com fome, a barriga continua roncando. A sua oração encheu o seu ego de paz, mas não encheu a panela do seu amigo de arroz. E você continua sendo o mesmo bosta de sempre. E se o cara continua na merda, você tem a desculpa pronta. Ah, é o tempo de Deus. A gente não entende os propósitos dele. Ele tá quebrando o orgulho do varão. Ele tá provando a fé do irmão. Mas se ele, por conta própria, com muito suor, consegue sair do buraco e arruma um bico, vocês
estufa a porra do peito na igreja e diz: Viu? Falei que a minha oração ia abrir as portas, ó. Minha oração tem poder. Eu chamei, o céu desceu. Eu falei que Deus ia agir. É o jogo perfeito, não é? Vocês nunca perdem, nunca gastam um centavo e sempre saem como os guias espirituais da vida alheia, mesmo sem ter feito caralho nenhum. Se o seu Deus quisesse resolver as coisas num passe de mágica, ele não teria colocado você aqui. Mas como o seu manual de regras é cheio de brechas, você usa a fé como um escudo blindado contra a sua completa e absoluta falta de empatia e caráter. E sabe por que a sua missão, essa inércia, essa terceirização de responsabilidade é um câncer? Porque ela gera a maior doença das religiões abraâmicas, a paralisia social. Ela não afeta só o seu amigo, ela afeta a porra do planeta inteiro. Pra que vocês vão se unir e exigir hospitais decentes? Vocês podem fazer uma corrente de oração ungindo a testa do doente com óleo de soja e esperar a cura milagrosa. Pra que vocês vão se organizar politicamente, exigir saneamento básico, lutar por saúde de qualidade, se vocês podem apenas gastar 2 horinhas do seu domingo pra ir numa marcha para Big J e pedir pra ele abençoar a nação? Pra que cobrar o deputado pilantra de toda a porra do espectro político para lutar por direitos, se Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus? Se tá ruim é porque é o fim dos tempos e já estava escrito nas profecias. Então não tem o que fazer. É simplesmente genial vocês conseguiram a proeza de transformar a negligência em virtude teológica, a preguiça em dogma de fé. Enquanto vocês cruzam os braços e dobram os joelhos esperando o Uber celestial descer das nuvens para salvar a pátria, o mundo real sangra até secar. E a melhor parte da piada, vocês me dão todo o crédito pela desgraça enquanto seguram o fósforo e o galão de gasolina com as próprias mãos, chamando o incêndio de propósito de Deus. Vocês insistem em repetir que a oração move montanhas, mas sendo bem honesto, daqui de baixo, a única coisa que a oração de vocês move é a responsabilidade para bem longe do seu rabo. Continuem caminhando de olhos fechados e mãos postas, ovelhinhas. O abismo adora quando a visita caminha direto para a beirada sem olhar para onde está indo. Nos vemos no próximo vídeo. Fala de amor, mas vive na maldade, crente do rabo quente.